E acho que é a 15ª vez que a gente fala desse tema aqui neste canal no Clássico, né? E é uma pena porque as coisas não mudam. Mais uma vez, a arbitragem. Em partes, então, a gente sabe muito bem que São Paulo tomou apenas 1-0 na primeira etapa, poderia ter tomado mais, é um jogo ruim do São Paulo. A gente sabe que São Paulo tem erros para corrigir, a gente sabe disso tudo. Agora, o fato é, 1-0 para os caras. Começo da segunda etapa, o São Paulo não estava bem, tem um ataque. E aí tem esse lance aqui, eu vou até colocar o vídeo da SPFC Play, que eu acho que ele fica mais claro também para a gente poder ver. Foi mão do Gustavo Gomes. Acho que ninguém vai questionar com essa imagem. Eu vi gente querendo falar que não, porque pegou na barriga primeiro. Mão do Gustavo Gomes. Era para ter sido pênalti marcado para a equipe do São Paulo. Independente do que você acha que foi o jogo do São Paulo. Era para ter sido pênalti. 1-0, pênalti. Cara, o São Paulo poderia ter feito o empate, poderia ter feito 1-1. É impossível falar que o São Paulo não foi prejudicado. Eu sei que é chato, eu sei que é o 15º clássico que a gente tinha aqui para falar de arbitragem, e os caras contra o São Paulo em choque rei. É mais um escândalo para era VAR no clássico. Então, isso tudo, tem vários e vários jogos. Pega o jogo do próprio Atlético Nacional, Renan, que foi o jogo do ano passado na Copa Libertadores. Cara, o São Paulo fez 1-0, tava bem, tava amassando os caras, chance de fazer o 2-0, não fez. Tem um lance, pênalti, gol dos caras. E o jogo foi para os pênaltis. Jogo de mata-mata, isso infelizmente acontece. Jogo único de mata-mata ainda, cara, você pode fazer 80 minutos de merda. Faz 10 bons, você classifica. Isso é um jogo de mata-mata. Então o fato é, o jogo estava 1-0, mata, né? De mata, não foi marcado. Isso, de mata. Então assim, o jogo estava 1-0 e o pênalti não foi marcado. Ponto. Esse é o fato. Você pode questionar o que for, o fato 1-0 não foi pênalti marcado para São Paulo. Aí quando estava 2-0, ela marcou o pênalti ali no da minha bobadilha. Eu não marcaria aquele pênalti. Aí fala-se em compensação, né? Ah, porque foi a compensação. Sim, mas é uma compensação injusta, porque um pênalti estava 1-0, era o gol de empate, o outro estava 2-0. Foi o gol do 2-1. Foi tarde demais para o São Paulo, que não tinha muito repertório para buscar. Então, assim, a gente tem que considerar o jogo. A gente passou 25 minutos aqui falando do jogo, falando dos erros do São Paulo, mas é impossível não considerar de novo o fator arbitragem. E aí vai gerando um certo desânimo, Renan, porque todo clássico a gente fala a mesma coisa, todo clássico acontece isso, e nada muda para o São Paulo Futebol Clube. Então, assim, é mais um jogo que tem um erro de arbitragem, aí entra aquela, era um pênalti, mas também não é garantia que o gol vai sair. Sim, então não você... Interessa. Então você não interessa. Então... Tem que marcar o pênalti. Se vai fazer uma outra história, porra. Então você não reclama do TAP ano passado, por exemplo, porque não é garantia também. Ou do Rock ano passado também, porque não é garantia independente do pênalti, né? Então, assim, esse argumento não cola, gente. Então, assim, fato é, o jogo estava ruim para o São Paulo, a gente estava mal no jogo, 1-0, estava pouco no placar pelo tanto que a gente estava sofrendo, mas o jogo estava 1-0. O jogo chegou nesse ponto em 1-0. E era um pênalti para o São Paulo para fazer 1-1. E o pênalti não foi marcado. Aí tem toda aquela coisa, mais um erro de marcação, gol dos caras, aí marca-se um pênalti. É mais uma vez o São Paulo que tem um certo prejuízo de arbitragem no clássico. Tem um certo prejuízo, não. O São Paulo prejuízo, é prejudicado. Né? Então, assim, cara, você pode considerar o jogo, você pode considerar esses fatores, a gente não quer apenas falar da arbitragem aqui, como eu falei, a gente ficou 25 minutos falando dos erros do São Paulo no jogo, mas a arbitragem, mais uma vez, muda o rumo do... Assim, cara, o jogo é importante. Muda o rumo da fase classificatória. E é sempre para o mesmo lado, Renan. É sempre para o mesmo lado que muda o rumo do jogo. Eu não me lembro de um erro a favor de São Paulo. Você lembra de um erro a favor de São Paulo no passado recente? Tem quem diga que o da Copa do Brasil de 23 teve um negócio ali e tal, que tinham também roubado um gol do São Paulo antes ali. Porque eu não esqueço, o pessoal fala que tava em posição irregular ali, o Caleri na hora do gol, ele fez um gol de cabeça que ele não estava impedido também e deram impedimento. Então também, tudo empatado ali naquele jogo, né? Porque o pessoal gosta de lembrar, porque o VAR não funcionou, aquela coisa, mas teve erro contra os caras também. Então, assim, é mais um jogo que isso acontece, né? E aí é chato, parece choro, vem aqui toda vez e tal. Mas é isso, é o que é. Esse lance é o que é, não tem meio termo nesse lance, Renan. Não tem meio termo. E um detalhe, o jogo de futebol... a gente analisou o jogo jogado e um time merecia passar, o Palmeiras. Ponto. Pelo jogo jogado. Só que o futebol também é isso. Do time que muitas vezes joga melhor, não efetiva,
e acaba perdendo num pênalti, acaba perdendo num escorregão, e foi pênalti. E foi pênalti. Na era do VAR, isso é muito pênalti. E eu tenho muita tranquilidade de dizer aqui a respeito da árbitra, que eu já tinha falado no jogo contra o Red Bull. Já tinha falado do jogo contra o Red Bull, né? Depois da fala machista do zagueiro do Gustavo, né? Gustavo Marques. Gustavo Marques, do zagueiro do Red Bull, né? Ela pareceu a maior árbitra do mundo. Não, para mim não. Ela já tinha errado lá, pênalti claro no Lucas Ramon, ela não tinha dado. E ela foi se perdendo no jogo lá e se perdeu no jogo aqui. Porque até esse momento, que era 6 minutos 6 minutos e 19 segundos do segundo tempo, ela vinha bem no jogo. Ela e todo a equipe de arbitragem. Estava muito bem no jogo, ninguém falando nada. Passando despercebido, como eu falo de arbitragem. A arbitragem passou despercebido no jogo, foi bem. Porque, né, não interferiu em nada. Aí ela se perdeu completamente no jogo. E mais uma vez, como foi o lance do Lucas Ramon, uma análise muito rápida. Porque depois desse lance, a bola vai lá para o outro lado, é uma falta no Vitor Roque, é uma falta no Vitor Roque que ela não dá, e na sequência do lance, uma falta feia do Piquerez no Lucas Ramon. Certo ou não? Aí o lance para. Ela dá cartão pro Piquerez e o lance para. 30 segundos depois, sei lá o quê, já foi cobrada a falta. Eu falei, mas peraí, ninguém analisou esse lance, não? Não teve uma revisão do VAR? Então tem o erro dela, porque na imagem aqui não aparece, mas ela está muito bem posicionada. Um detalhe importante, sempre muito bem posicionada, bem fisicamente, a Daiane Muniz. Então ela não tem visão encoberta, nada, ela poderia ter marcado aqui, nesse momento, o pênalti. Ela deveria ter marcado nesse momento o pênalti. Mas vamos supor que ela ficou com uma dúvida se a bola raspou na barriga ali do Gustavo Gomes antes, beleza. Vamos, né? Vou imaginar que ela tem essa dúvida. O VAR tá aí para isso. Daiane, a bola não bate na barriga, ele tá com os braços abertos e a bola bate no braço dele. Por favor, venha revisar. Ponto final. Ponto final. Aí tem uma imagem ela falando pro Caleri, que o Gabriel me passou aqui antes. A imagem... Aqui, ó. A imagem... Você pode passar, então, para todo mundo ver. Eu vi no campo, ela fala. Eu vi no campo, eu não preciso ir ver. Eu vi no campo, eu não preciso. Cara, a galera falou, você tem que ir lá ver. Ela falou, eu não preciso, eu vi no campo. Pô, então ela tá com problema de vista, velho. Então ela tá com problema de... Isso é uma arrogância gigantesca, né, Renan? Porque assim, você tem um recurso que é o VAR. Você pode usar esse recurso. Eu não preciso ouvir no campo, e aí vale ouvir o áudio do VAR também, porque o VAR pode ter falado, não, vai na sua, tá certo, os caras estão enchendo o saco aí, mas você fez certinho. Foi nada. Aí pode ter sido também. O próprio Rui Costa, ele fala do VAR na entrevista que ele dá, né? Mas assim, é mais um jogo, cara, de novo, todos os fatores do campo, a gente não vai aqui ignorar os fatores do campo, não. Tem muito erro para ser corrigido. Agora, o fato é, em muitos jogos de fase mata-mata, São Paulo joga melhor, produz para fazer 2, 3, perde gols e é castigado. O time do Palmeiras jogou melhor, produziu para fazer 2, 3, perdeu gols. Estava 1-0, 51 minutos de jogo. Era pênalti para o São Paulo. Muda totalmente o jogo. E ponto final. E entrar o Danielzinho ali, o jogo muda completamente. Assim, não tem outro fator para a gente colocar aqui. O fato é, estava 1-0, era pênalti. O que vai acontecer depois, porque o time erra, faz isso, faz aquilo. Ok, era pênalti para o São Paulo. Isso mudar o jogo. Então, infelizmente, é mais uma vez que o apito prevalece num jogo tão importante pra gente. E, de novo, eu não vejo isso, Renan. Isso é meio bizarro, né? Uma época era mais em Itaquera, lembra? Antes do VAR? Tudo em Itaquera aconteciam coisas bizarras contra o Corinthians, né? Foi assim por 20 anos, né? Agora, assim, eu não vejo isso acontecer contra o Flamengo, contra o Coritiba, contra o Fluminense, contra o Santos. É sempre contra os caras. Tem alguma familiaridade nisso, talvez? Alguma semelhança? Não sei. O fato é que é sempre contra os caras, né? Sempre.